queridão, queridona, vamos dar uma conversada hoje sobre uma obra literária indispensável, não para a sua prova, tá? Indispensável para a vida, a leitura dos poemas de Fernando Pessoa. Eu sou meio suspeita porque eu sou apaixonada por esse homem, mas vamos falar especificamente de um livro dele chamado Mensagem. E nesse livro chamado Mensagem, tá ali, já coloquei uma fotinho dele, quer dizer, não é uma foto, né, mas é uma impressão. Mas vamos falar um pouquinho primeiro do Pessoa, tá? Do Fernando, porque eu sou íntima desse cara. E aí, o que a gente está vendo? O que a gente vai ver? Que ele nasceu em Lisboa, em 1888. Um grande nome da língua portuguesa, não vou te dizer que é o maior nome, para mim é o maior nome, mais fantástico, uma figura muito proeminente do modernismo português. Mas isso não quer dizer que ele tenha escrito somente textos com esse viés modernista, tal como conhecemos. Ele se dividiu em mais de 72, ou por volta de 72 heterônimos. O que é um heterônimo? O heterônimo não é um pseudônimo, não é que o sujeito escreva com um nome falso. É criada toda uma personalidade, é criado um ser mesmo que produz aqueles outros seres. Ao longo da sua curta vida, ele morreu de tuberculose aos 47 anos, ele teve mais de 72 heterônimos com volta de... Sendo que o primeiro deles surgiu quando ele tinha 6 anos de idade, e disseram que era um amigo imaginário, mas ele fazia poemas, e o nome desse amigo imaginário era Chevalier de Pas, ou seja, o Cavaleiro do Nada. Mas há 3 heterônimos que foram muito produtivos, mais produziram mais de 500 poemas juntos, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Mensagem, na realidade, esse livro sobre o qual a gente vai falar agora, está aí a capa, tá a capa original, foi o único livro que Pessoa viu em vida, foi o único livro ortônimo, ou seja, assinado por ele mesmo e foi publicado em 1934, um ano antes da sua morte. Se não me engano, ele ficou de 1913 a 1934 escrevendo poemas desse livro. Esse livro é composto por 44 poemas e é considerada essa obra a grande poesia épica portuguesa do século XX. Fantástico! E esses poemas são compostos por verbos regulares, métrica, rima, apesar de seu enquadramento no modernismo. Está aí essa imagem que eu trouxe para você. Tem um café em Lisboa que chama A Brasileira, famoso café em Lisboa, sobretudo porque Pessoa sentava-se nesse café para tomar um expressinho, um cafezinho. E tem uma estátua em sua homenagem aí. A principal característica do livro Mensagem é nacionalismo. Os poemas são marcados por um nacionalismo. Vamos pensar a época em que esse livro foi escrito, esses poemas foram produzidos entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Grande Guerras Mundiais. Então, essa retomada do nacionalismo, não só em Portugal, mas no mundo todo. O eu lírico dos poemas de Mensagem destaca o heroísmo e a grandeza da pátria e do povo português. Estrutura dessa obra, 3 partes. A primeira parte se chama Brasão e tem a ver com o brasão mesmo da bandeira de Portugal e com todas as imagens ali presentes que se tornam, na realidade, símbolos que surgem nos poemas, como vamos ver. A segunda parte, Mar Português, nada mais antológico, nada mais marcante do que o mar para o povo português, porque um pequeno país quase caindo da Europa, que me desculpem os geógrafos, havia que se expandir, necessitava se expandir, e o mar foi o caminho. E a terceira parte, o encoberto, e a gente já vai ver por que esse nome. Na primeira parte, brasão, olha só as imagens que eu trouxe ali para vocês. Um azulejo, a azulejaria portuguesa é famosa, e aí as naus que desbravaram o oceano em busca de outras terras, e aqui, na beira do Tejo, em Lisboa, se encontra essa homenagem dos portugueses aos tempos gloriosos
de Portugal como o pioneiro na navegação, se lançou para o mundo. É por isso que esse padrão dos descobrimentos, é assim que se chama, ele também, todas essas imagens aqui dos grandes nautas, é voltada para o mar. Outra grande obra arquitetônica também nas margens do Tejo, também é voltada para o mar. Mas de que trata Brasão? Brasão trata justamente disso que eu acabei de dizer para vocês, a história das glórias portuguesas. E, para isso, se vale de fatos históricos e de personagens associados às origens de Portugal. Desde Dom Henrique, o fundador do Condado Portucalense, e óbvio que vocês já viram em história como é que se criou como é que se formou esse condado, passa pela sua esposa, Dona Tareja, que depois se tornou Teresa, e o seu filho, que é o primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. E chega até Dom Henrique, que é o fundador da Escola de Sagres, ou seja, a Escola de Nautas, a escola que fomentou a expansão ultramarina portuguesa. Então, nesse momento do livro, nessa parte do livro, nós vemos as origens de Portugal e a história de Portugal por meio dos poemas. E uma das figuras importantíssimas na política portuguesa, na história, na criação do imaginário, inclusive português, é Dom Sebastião. Inclusive, ele se tornou lenda, olha a imagem dele aí. E esse poema é muito importante nessa primeira parte chamada Brasão. O nome do poema é Dom Sebastião, rei de Portugal. Louco? Sim, louco porque quis grandeza, qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou meu ser que ouve, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Então, essa ideia de se lançar ao mar e de buscar o novo e de não se contentar em ficar restrito a uma faixa de areia. Por isso, onde o areal está, ficou meu ser que ouve, não o que há. E ele foi chamado de louco pelos seus delírios de grandeza, sobretudo de grandeza ultramarina. Vamos para a segunda parte. Em mar português, há 12 poemas. Gosto, tá, gente? Só gosto. Para mim, essa é a parte. Bom, já disse que eu gosto de Fernando Pessoa, do Zé Fernando Pessoa. Eu adoro esses poemas, mas nessa parte, nossa. O que a gente vai encontrar aí? São personagens e fatos históricos relacionados agora às conquistas marítimas. E um dos poemas em que fica muito clara essa ideia da glória e da superioridade do povo português no que diz respeito a essas conquistas, está aqui um trecho. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Ou seja, a expansão marítima portuguesa é um desejo divino. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foi desvendando a espuma. Ou seja, Portugal realizou o desejo divino. O mar não separa, o mar une. E aí, pela voz de Diogo Cão, um fato, tá? Um célebre navegador português, se confirma a superioridade lusa. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas. Quinas são imagens que há na bandeira, tá? Lá no brasão, na bandeira de Portugal, ensinam essas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego e romano, o mar sem fim é português. Olha só essa ideia da força e da superioridade do povo luso. Ainda, claro, uma homenagem ao mar português no poema antológico, cujos dois primeiros versos da segunda estrofe são repetidos à exaustão. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.
Todos sabemos o perrengue que os nautas portugueses passaram para, por exemplo, atingir o caminho das Índias, o que é narrado por Camões em Os Lusíadas. Há, inclusive, em Os Lusíadas, uma voz destoante que, olha, prega contra essa expansão marítima, que é o Velho do Restelo. Diz, olha, é tudo movido por fama, desejo de fama. E Fernando Pessoa retoma essa ideia, perguntando se valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E para alcançar a glória, sim, há que se sofrer. E aqui na imagem, a Torre de Belém, que é, de fato, o símbolo de um país de frente para o mar, buscando a expansão. A temática desse poema antológico, temática central, é a glória e a desgraça do povo português, essa coisa oposta. E, por fim, de novo, nessa parte, já havia sido abordado na primeira parte, o brasão, de novo, em mar português, se faz uma menção a Dom Sebastião. Eu trouxe aqui a imagem de um castelo, o Castelo de São Jorge, que também fica em Lisboa, não é de Dom Sebastião, mas para mostrar a glória portuguesa também em terra. E aí, nesse poema, a gente vê, pela voz de Dom Sebastião, um misto de saudosismo e de esperança. Ao se citar Dom Sebastião, Senhor, a noite veio e a alma é viu, ou seja, a glória já não era tão grande. Já havia um momento de decadência do nauta português. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Dá o sopro a aragem ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistaremos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Ou seja, Portugal já não privava daquela festa, daquele prêmio das expansões. E por que se dirigir a Dom Sebastião? Mas ele já não estava mais nesse plano astral. Dom Sebastião virou uma lenda. Muitos portugueses acreditavam, inclusive, que Dom Sebastião voltaria, e daí a ideia de sebastianismo, voltaria para resgatar a glória portuguesa. Muitos o esperavam como um Messias, um Salvador. E agora vamos para a terceira e última parte, o encoberto. E se chama justamente o encoberto, porque essa glória não se mostra em toda a sua plenitude. O que é que a gente vai ver? Qual é a temática principal dos poemas dessa terceira parte? A apresentação do mito sebastianista, que acabei de dizer para você, e da mística da volta do rei. Olha só nesse trecho, esperai, caí no areal, na beira da praia, e na hora adversa, ou seja, não conseguiu alcançar o mar, que Deus concede aos seus para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Ou seja, é um momento, é um interregno, é um intervalo, mas Dom Sebastião voltará e resgatará a glória. E ainda, nós vamos ver aqui, nos poemas desta parte, o que se fala sobre o Quinto Império. O que seria o Quinto Império? É a crença de que Portugal se tornaria o quinto e último império no mundo, responsável por difundir a fé cristã. Olha só nesse trecho. E assim, passados 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da irmã noite começou. Ou seja, já fomos grandes, já fomos gloriosos, mas essa glória será resgatada. Por Dom Sebastião, olha o mito do sebastianismo, e Portugal se tornará o Quinto Império. Portanto, não, ainda temos uma homenagem nesta parte a Padre Antônio Vieira, aquele, sim, que estudamos no Barroco. Ele é estudado tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. E por quê, né? Daí, Padre Antônio Vieira, no LibriVox, quer dizer, imagem livre, tá? Aliás, todas as que eu estou usando. E por que a homenagem a ele? Porque ele foi um dos responsáveis por reforçar esse mito sebastianista entre o povo português. E aí o trecho no qual Fernando Pessoa homenageia Vieira. Este que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. Sim, Antônio Vieira tem como antonomásia imperador da língua portuguesa. Agora sim,
Importantíssimo. Quais são os temas abordados em Mensagem? São 6. Heroísmo dos portugueses e do povo português, o mito sebastianista, o sebastianismo, a soberania portuguesa no mar, o resgate do nacionalismo, até não se esqueçam desse momento de entreguerras, a existência de um quinto império e, evidentemente, as grandes navegações. Importante ainda observar a intertextualidade. Mensagem, os poemas de Mensagem dialogam com os Lusíadas. Os Lusíadas são um clássico da língua portuguesa e esse épico tem um caráter, sim, nacionalista e enaltece a pátria. Mensagem tem este mesmo caráter. Ambas as obras, além de exaltarem Portugal, louvam heróis e o povo português. Aí eu pensei assim, né? Não posso conversar com a turminha sobre o meu poeta, o grande poeta da minha vida, sobre os poemas de que eu gosto tanto, sem dar um pulinho rapidinho ali em Portugal. Aí eu fui lá tomar um cafezinho com o Fernando Pessoa, fiquei perto do Padrão, de frente para o mar, olhando para o Brasil, fiquei atrás da Torre de Belém, de novo olhando para o mar e olhando para o Brasil, mas só que o Fernando Pessoa esteve em Porto Alegre, que é onde eu moro. E aí eu fui tomar um cafezinho com ele no museu. Brincadeirinha, muitíssimo obrigada pela atenção e mente esperta, espinha ereta, coração tranquilo. Namastê.